CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! Estamos iniciando o CBN Universidade deste sábado. Eu sou Sara Lucena e até às 10 da manhã trazemos as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. Neste sábado a gente apresenta a atualização do calendário acadêmico da UEPB. Luciano Nascimento participa aqui no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, a cultura do estupro. Tem oportunidade de doutorado no programa de pós-graduação em ensino. Nesse programa vamos falar sobre o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, celebrado em 25 de julho. Clínica de Psicologia da UEPB oferece atendimento especializado gratuito para a comunidade. Por aqui tem as dicas de português sem segredos com o professor Edson Tavares. E ainda, você sabe como publicar um livro pela editora universitária da UEPB? A gente te fala quais as opções de publicações. Fica sintonizado com a gente, que o CBN Universidade está apenas começando. E já iniciamos com oportunidade de pós-graduação pelo Programa Ensino da Rede Nordeste de Ensino, em que a Universidade Estadual da Paraíba é uma instituição associada para a promoção de conhecimento. As vagas são para o curso de doutorado, com formação de turma no semestre letivo de 2023.1. O edital está aberto e as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de agosto desse ano. No site da universidade você encontra o link de acesso direto para se inscrever. É só acessar uepb.edu.br e no momento da inscrição é preciso optar em qual a instituição de ensino superior você fará a seleção. De acordo com o edital, a Universidade Estadual da Paraíba está oferecendo 6 vagas para esse doutorado pela Rede Nordeste de Ensino. O curso atua na área de concentração, ensino, currículo e processos de ensino-aprendizagem. O doutorado tem duração mínima de 24 meses e máxima de 48 meses. Os inscritos serão avaliados em 4 etapas: a do pré-projeto, defesa e arguição e ainda análise do currículo dos candidatos. Para outras informações, o site geral do programa é www.renoem.net.br. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento. Roda a vinheta. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. O tema da coluna de hoje, Direito e Cidadania, é um dos mais repugnantes que a comunicação social pode traduzir dos acontecimentos, dos fatos, das ações, das condutas e comportamentos existentes nas relações sociais e nas relações sociais de não consentimento. O tema de hoje, portanto, é denominado de a cultura do estupro. Recentemente, no Rio de Janeiro, um anestesista é preso em flagrante delito por estupro de uma paciente que passava por uma cesárea. Ou seja, no momento único de um ser humano identificado, reconhecido na mulher, através da gestação, no momento de proporcionar a vida, a chegada de alguém, de um ser humano a este mundo, a mulher continua passível de violência nesse modelo de sociedade. É verdade que aqui numa relação profissional, a gestante está submetida a um procedimento de cesárea e o anestesista aproveita-se dessa situação para a prática de uma conduta tipificada na parte especial do Código Penal brasileiro. Muito bem. Isso acontecera no Hospital da Mulher, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Mais ainda, a Polícia Civil investiga possíveis outros 30 casos do referido anestesista nessa prática reiterada nesse referido hospital. Algo que pode ser nominado
de brutalidade da ação humana. Mas todos nós nos perguntamos, o que é essa cultura do estupro que na realidade brasileira ela é inequívoca, simplesmente inegável? Essa cultura do estupro aparece numa segunda onda do movimento feminista em 1970, para denunciar, ou seja, uma comunidade de mulheres em busca da efetividade dos seus direitos de liberdade individual, dos seus direitos identitários como mulher, como ser humano, digno de posicionamento no modelo de sociedade moderna. Essas mulheres, portanto, vão às ruas, às praças, aos meios de comunicação social, ocupam todos os espaços da sociedade para denunciar comportamentos sutis ou explícitos que silenciam nas relações sociais e que relativizam nas relações sociais a violência de natureza sexual contra elas. Essa é, portanto, a tradução da cultura do estupro. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2022, no mês de março passado, portanto, publica que, na realidade brasileira, entre março de 2020 e dezembro de 2021, tivemos mais de 100 mil casos de estupros envolvendo meninas e mulheres. Ou seja, um estupro a cada 10 minutos na realidade brasileira. Mais ainda, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em pesquisa de extrema competência sobre o tema na realidade brasileira, informa que tivemos 56.098 casos que envolvem o gênero feminino e vulneráveis. Explicação. Quando a pesquisa traz essa ideia de gênero feminino e vulneráveis, é em função da reforma que o Código Penal Brasileiro, o Decreto 2848 de 1940, sofreu no ano de 2009. Reforma sobre a qual falaremos daqui a pouco. Mas ainda, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública informa que, durante a pandemia da Covid-19, tivemos um aumento do número de novos casos de estupro de meninas e mulheres da ordem de 10.398 casos no período referenciado, ou seja, entre março de 2020 e dezembro de 2021. Muito bem, não nos esqueçamos, ouvintes. Em 2005 é concluído o relatório da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigava a violência sexual contra crianças e adolescentes em uma rede de exploração sexual no Brasil. Na Paraíba, o então deputado federal Luiz Couto é o responsável pela condução dos trabalhos. E por que surgiu essa CPMI no início dos anos 2000 e com a conclusão do relatório em 2005? Em 1989, a Organização das Nações Unidas constrói uma convenção chamada Convenção ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os países que ratificassem essa convenção ficavam obrigados, à luz da ordem internacional, a reformular o capítulo dos seus diplomas penais que tratavam sobre violação sexual ou violência sexual. Mais uma vez, ouvintes do CBN Universidade, não nos esqueçamos que até 2009, o título 6 da parte especial do Código Penal Brasileiro, Decreto 2848 de 1940, era nominado de dos crimes contra os costumes, a denominada violência sexual. O Brasil assina a Convenção ONU de 89 e ratifica essa convenção no ano de 92. Portanto, torna-se um país obrigado na ordem internacional a reformular o seu capítulo no diploma penal sobre violação sexual. Só em 2009 aparece a Lei 12.015, que reformula todos os capítulos do título 6. A primeira grande reformulação. Não só a mulher é vítima de estupro, mas qualquer ser humano passa a ser vítima de estupro. O homem, a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, todos passam a ser vítimas de estupro. O Brasil, portanto, expande, do ponto de vista legislativo, a conceituação do crime de estupro, no artigo 213 da parte especial do Código Penal Brasileiro. O Brasil funde e revoga uma série de tipos penais que estavam lá no título 6 da parte especial do Código Penal Brasileiro. Mas a Lei 12.015 de 2009 traz uma novidade. O artigo 217-A
denominado de estupro de vulnerável, exatamente em função daquela CPMI que tem o relatório de conclusão no ano de 2005, portanto, 4 anos antes da edição da Lei 12.015 de 2009. O Brasil, então, tipifica uma conduta de violação sexual contra a criança e o adolescente. Diz o artigo 217-A, abre aspas, ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade é estupro de vulnerável, apenado com a reclusão de 8 a 15 anos. E a norma é taxativa ao afirmar que a menor ou menor de 14 anos de idade não tem capacidade cognitiva para, portanto, decidir sobre a vida sexual. O que significa dizer que, mesmo com o consentimento da menor ou do menor, há o crime de violação sexual na forma de estupro de vulnerável. A presunção de violência sexual é absoluta. Muito bem, ouvintes. E aí aparece, portanto, recentemente, essa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ao afirmar que desses mais de 100 mil estupros existentes nas relações sociais no Brasil sem consentimento, entre março de 2020 e dezembro de 2021, nós temos, na questão de gênero feminino, o tópico vulneráveis, ou seja, crianças e adolescentes. Nesse tópico, desses mais de 100 mil, 56.098 são em relação a crianças e adolescentes que são vítimas da violação sexual, na realidade jurídico-criminal brasileira. Ou seja, é inegável que no Brasil existe uma cultura do estupro, não só em relação à mulher adulta, mas também em relação à criança e ao adolescente. Obrigada, professor Luciano. É hora de fazer a nossa primeira pausa, mas você fica ligadinho aqui com a gente que voltamos em instantes para falar sobre o calendário acadêmico da UEPB. E ainda, Clínica Escola de Psicologia oferece atendimento de graça para a população. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade de volta, e para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa. Eu sou Sara Lucena e estou na apresentação neste sábado. E já voltamos com a informação sobre o calendário acadêmico da Universidade Estadual da Paraíba. De 25 até o dia 30 de julho, é tempo de reposições e provas finais em todos os cursos da instituição. E em 1º de agosto será encerrado o período letivo 2022.1. Assim, a universidade consegue ajustar o calendário acadêmico com o ano letivo convencional, que desde o início da pandemia estava desregulado, digamos assim. As colações de grau de todos os campos serão realizadas no período de 22 a 27 de agosto. A previsão da Pró-Reitoria de Graduação é finalizar um outro período letivo, o 2022.2, ainda esse ano, para que em 2023 o calendário esteja ajustado. O próximo período letivo está marcado para ter início no dia 29 de agosto, seguindo com atividades até o mês de dezembro. A Universidade Estadual da Paraíba foi a primeira instituição pública de ensino superior aqui no estado a iniciar as atividades remotas durante a pandemia, o que possibilitou a regularização do calendário acadêmico dentro desse prazo. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o atendimento psicológico de graça através da Clínica Escola de Psicologia da UEPB. O repórter Wesley Farias conversou com a coordenadora do serviço e traz algumas informações para a gente. Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde afirma que o Brasil é considerado o país com o maior número de pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, e isso se agravou ainda mais durante a pandemia. Para ajudar a combater esse mal, a Clínica de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba oferece assistência para alunos, professores, servidores da instituição e ainda é aberta para a comunidade externa, como explica a professora Jailma Souto, que é coordenadora da Clínica Escola. A Clínica Escola de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba oferece atendimento psicológico à população em geral, crianças, adultos e adolescentes. O acesso acontece por livre demanda no espaço físico da Clínica Escola de Psicologia, onde são oferecidas diariamente, de 8 às 12, de 13 às 17, o acolhimento de escuta e triagem para quem deseja acompanhamento psicológico.
A escuta e a triagem são feitas presencialmente. Na triagem, apresenta-se qualquer documento pessoal com foto e, em caso de menores de idade, o responsável assina um termo de autorização para o atendimento. De acordo com a coordenadora, a clínica atende casos diversos. A procura por atendimento diz respeito ao sofrimento psíquico, advindo da subjetividade de cada usuário. É bem singular o motivo que leva cada um dos usuários a buscar ajuda psicológica. As pessoas assistidas pontuam a importância do serviço psicológico oferecido pela Clínica Escola no CCBS da Universidade Estadual da Paraíba. A Clínica Escola acolhe todos indistintamente. E o telefone para o contato é o 3315-3477. Wesley Farias para o CBN Universidade. Obrigado, Wesley. E só reforçando, o telefone da Clínica de Psicologia da UEPB é 3315-3477. É hora de se ligar nas dicas de português aqui no CBN Universidade. Vamos ouvir. Português sem segredos, com Edson Tavares. Eu vou cuidar hoje de alguns pequenos perrengues que afligem muitos falantes e escritores da língua portuguesa. São assuntos presentes em praticamente todos os roteiros de principais dúvidas de português. Aqui mesmo já tratamos de algumas delas. Mas, como elas persistem em continuar vivas, insistimos em esclarecê-las. Comecemos pelo mais com i e mas sem i. Mais com i é um advérbio de intensidade, isto é, utiliza-se quando se quer intensificar, dar mais intensidade ao que se está dizendo. É o contrário de menos. Assim, por exemplo, o sorvete mais gostoso é o de flocos, mais com i. Veja que está intensificando o quanto o sorvete de flocos é gostoso. O contrário seria menos, o sorvete menos gostoso. Já o mas, M-A-S, sem o i, é uma conjunção adversativa, ou seja, indica oposição, coisas contrárias. Tipo, bonitinha, mas ordinária, M-A-S, que é o título de uma peça teatral escrita por Nelson Rodrigues, que virou um filme de grande sucesso do cinema brasileiro. Bonitinha e ordinária são adjetivos de conotação contrária. Um é positivo, o outro é negativo. Por isso, há uma adversidade entre os dois. Por isso, a preposição é mas, M-A-S. A dica é, sempre que puder trocar por outra conjunção adversativa, tipo contudo, entretanto, porém, usa-se mas, sem o i. E existe ainda a possibilidade de mas, com acento, M-A-S, acento, que aí já é outra coisa. Trata-se do plural do adjetivo má. Mulher má, mulheres más. É o feminino do adjetivo mal, que aliás se escreve com U. Mal com L é um advérbio. E este é outro caso que causa um estresse danado entre os usuários da língua. Mal com U e mal com L. Mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Veja só, o homem é mau. Mal com U, porque o contrário seria o homem é bom. E não o homem é bem. Agora, em outro exemplo, o homem é mal-humorado. Aí é mal com L, porque o contrário é o homem é bem-humorado e não o homem é bom-humorado. Entendido? Mas, falando em bem, qual é a diferença entre bem no singular e bens no plural? Bem no singular pode ser um substantivo ou um advérbio. Em faça o bem sem olhar a quem, bem é um substantivo. Já em você é muito bem informado, bem é um advérbio, porque modifica, intensifica o adjetivo informado. E bens, no plural, é sempre substantivo e refere-se a todas as coisas que uma pessoa possui, como os bens materiais, por exemplo. Onde e aonde. Estas duas palavras referem-se sempre a um lugar. Só que onde
refere-se a um lugar de forma estática, parada, tipo o lugar onde fica a igreja é alto. E aonde utiliza-se para indicar movimento, já que esse a de aonde corresponde a para. Para onde? Então, por exemplo, aonde você vai? Ou seja, para onde você vai? Então, sem essa de dizer o lugar aonde fica a igreja é alto. Beleza? E para fixar bem, só devemos utilizar a palavra onde quando se referir explicitamente a um lugar. Por isso, não dá para dizer, por exemplo, choveu muito esta semana, onde muitas pessoas ficaram desabrigadas. Esse onde está se referindo a quê? Ao verbo choveu? Não está. E se estivesse, chover não é lugar. Está se referindo à semana? Não está, mas semana também não é lugar. Onde é uma espécie de palavra muleta que as pessoas usam o tempo todo e, na maioria das vezes, sem necessidade. Nesta frase, por exemplo, você pode dizer: choveu muito esta semana e muitas pessoas ficaram desabrigadas. Falando em palavras muletas, existe uma palavrinha que vem sendo muito utilizada, principalmente por jornalistas, que não faz o menor sentido semântico na frase. Trata-se de aí, em frases como os animais merecem aí muito respeito. Aí é um advérbio de lugar, como em aí está um prédio forte. Utilizá-la indiscriminadamente como apoio fonético para algo que estejamos dizendo fica feio. É um daqueles desagradáveis marcadores linguísticos do tipo né, que os falantes vão dizendo tanto pelo meio do discurso que quem está ouvindo termina se distraindo com os né ou os aí e nem presta atenção à mensagem. Eu volto semana que vem com Português Sem Segredos. Tchau! Obrigada, professor Edson Tavares. E na semana que vem tem mais Português Sem Segredos aqui no nosso programa. E vamos de intervalo? Na volta, o nosso assunto é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Tem entrevista sobre o assunto com especialista na área. A gente vai e volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com mais um bloco do CBN Universidade deste sábado. Na próxima segunda-feira, dia 25 de julho, é uma data muito importante de luta e conscientização. O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também é o Dia Nacional de Teresa Benguela, que foi líder quilombola aqui no Brasil. Sobre isso a gente conversa com a professora Sheila Gomes de Mello, que é a coordenadora adjunta do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UEPB. Professora, quais as reflexões que o dia 25 de julho traz? Sobre a reflexão acerca dessa data, talvez a mais importante, pelo menos de acordo com as minhas vivências, seja a constatação de que nós, mulheres negras, sofremos duplamente, tanto com relação ao racismo, quanto em relação ao sexismo. Ou seja, nós somos discriminadas por sermos mulheres e por sermos mulheres pretas. Nós somos impactadas negativamente e em muitos aspectos e em muitas situações distintas também. Por exemplo, se a mulher negra ela sofre estando sozinha efetivamente, ela sofre também se ela estiver acompanhada, porque a gente conhece e reconhece muito bem a situação da solidão da mulher negra, que não é olhada como digna de ser apresentada, de frequentar espaços. E, por outro lado, quando a mulher negra ela vive um relacionamento afetivo, ela também está vulnerável e sofre com a violência doméstica. Então, a reflexão sobre esse dia é justamente sobre isso, sobre o quanto nós, mulheres negras, sofremos mais que qualquer outro grupo. E como está a situação da mulher negra nos dias atuais? Eu acho que essa situação ela pode ser compreendida sobre vários aspectos,
várias perspectivas, aspectos sociais, econômicos, políticos, psicológicos, enfim, são diversos. Eu acredito que a situação ela é agravada devido principalmente às desigualdades. Desigualdades essas cujas consequências atingem todos e todas, mas para nós mulheres negras é ainda maior. Essa situação de vulnerabilidade em relação às desigualdades, ela sem dúvida ela foi agravada com esse contexto da pandemia. Sempre existiu, mas foi realmente acentuada. É sabido, é de conhecimento geral que nós ocupamos ainda a base da pirâmide social, que nós mulheres negras, nós não temos ainda oportunidades de ocupar espaços de poder. Além disso, sofremos ainda muitas e diversas violências, somos silenciadas e, sem dúvida alguma, ainda muito negligenciadas nas nossas necessidades mais básicas. Então, a situação da mulher negra ainda realmente é muito difícil. O cenário ainda é muito complexo e muito longe do que nós esperamos. Professora, a gente sabe que as políticas públicas são muito importantes, mas ainda precisam avançar. Então, em que pontos elas poderiam melhorar e contribuir mais com a mudança nas condições para as mulheres negras? Em relação às políticas públicas, eu posso dizer que para mim, todas elas precisam ter um ponto de partida, e esse ponto deve ser a escuta das demandas, a escuta das necessidades de nós mulheres negras. E eu acho que isso só é possível quando são criados espaços de diálogos, espaços em que as mulheres negras possam se colocar, possam se expressar, e só assim que as políticas elas podem ser eficazes quando elas escutam e conhecem as necessidades daquele grupo. Qualquer política pública busca a equidade, né? E essa busca por equidade, ela dentro de uma política pública voltada para as mulheres negras, ela tem que levar em consideração esse recorte, né? Que é um recorte de gênero, que é um recorte racial, que tem que considerar essa interseccionalidade. Então, eu acredito que políticas públicas para mulheres negras são específicas e devem ser específicas. E o que vemos é que muitas das políticas hoje, elas não estão com o recorte racial. Elas são destinadas para as mulheres em geral, quando sabemos que as necessidades elas são específicas. Como é o trabalho da NEAB? Sobre o trabalho do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígena, existem várias frentes de trabalho. Por exemplo, eventos, e nesses eventos, debates, mesas redondas, palestras, visitas e passeios. Um deles eu posso destacar passeio que nós fazemos anualmente e às vezes até semestralmente para a Caiana dos Crioulos, que é um remanescente quilombola no município de Alagoa Grande. Além desses, outros que posso destacar: produção acadêmica, pesquisa, apoio e parcerias com docentes que lecionam disciplinas com a temática afro ou com a temática indígena, o curso de especialização em educação étnico-racial na educação infantil, que é um curso que já tem 3 turmas formadas, inclusive com publicação em livro dos trabalhos de conclusão e em outros eventos científicos também. Temos um trabalho também com cursos de extensão, projetos de pesquisa, estes últimos desenvolvidos por docentes que integram
o núcleo. E, além disso, as reuniões, que são periódicas, com a presença dos membros efetivos e de alguns colaboradores e alguns convidados. E são nessas reuniões que são discutidas as ações, os trabalhos que serão desenvolvidos, mas também são produzidos esses trabalhos, né? Então, o trabalho do NEAB é um trabalho muito presente. Qual a melhor forma de enfrentar a violência que a mulher negra sofre? Sobre essas violências, tem um componente muito presente, que é o silenciamento. Inclusive, a professora Eliane Cavalheiro tem um trabalho com relação a esse silenciamento no contexto escolar, que perpassa esse espaço, também está presente no contexto familiar e em outros espaços também. O que tem total relação esse silenciamento com a nossa estrutura, o nosso racismo estrutural. Ou seja, esse nosso racismo, né, a brasileira que é velado. Então, o silenciamento ele se faz muito presente nessas situações. Acredito, então, que o enfrentamento ele passe pelo não silenciamento, ou seja, pela denúncia, pelo desvelamento dos casos e, sem dúvida, a consequente punição desses agentes que cometem as violências. Então, para nós, mulheres negras, isso é um ponto fundamental, que as denúncias sejam feitas, que se fale mais sobre essas violências e que elas sejam combatidas acima de tudo. A gente agradece à professora Sheila Gomes de Mello, que é coordenadora adjunta do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UEPB. Obrigada pelas importantes reflexões para toda a sociedade. E a produção dessa entrevista foi do nosso repórter Rodrigo Silva. Depois do intervalo, você vai conhecer um projeto do Departamento de Educação Física da UEPB sobre musculação infantil. Você sabia que as crianças podem sim fazer musculação? Confira no próximo bloco. Tem ainda dicas de alimentos saudáveis que podem ajudar a aquecer nessa época fria do ano. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o último bloco do CBN Universidade e já vamos direto ao assunto. Você sabia que a editora universitária da UEPB está aberta para a publicação de livros em várias linhas do conhecimento? Pois é, são 3 as formas de se publicar pela EduEPB. E a repórter Beatriz Romão fez uma matéria sobre o assunto. Vamos conferir. O jornalista formado pela Universidade Estadual da Paraíba, Rafael Costa, publicou o primeiro livro-reportagem intitulado Pretinha, Memórias da Corredora de Rua Edinalva Laureano. O livro é fruto do trabalho de conclusão de curso e foi publicado pela editora da UEPB. No tempo, Rafael ainda era estudante. Rafael Costa nos fala sobre a experiência da publicação. O processo foi até um pouco mais simples do que eu imaginava, porque assim, como o livro ele já estava basicamente diagramado para a apresentação do TCC, teve poucos ajustes, então a gente modificou só um pouco a questão da capa, da fonte da capa. Então o processo, a gente não teve tanto trabalho assim, foi algo bem simples, em torno de 3 meses, a gente já estava com tudo encaminhado, tudo diagramado, pronto para fazer o lançamento. A forma que a universidade ela trata o aluno é uma coisa surreal, então o tratamento da editora comigo, enquanto ainda escritor de primeira linha, assim, escritor de primeira mão, foi muito importante, porque assim, ainda não conhecia como era esse processo de lançamento de livro, ainda estava um pouco inseguro, e a editora, ela, através do pessoal, dos profissionais da editora, me deixaram super tranquilo, me ajudaram muito nesse processo de como funcionava, tirou minhas dúvidas, são algumas dúvidas que eu tinha a respeito de lançamento, então esse acolhimento da editora foi muito importante para me manter seguro para poder, de fato, lançar o livro. Então, foi muito importante essa parceria com a universidade, porque, de fato, foi entregue em boas mãos e o resultado tem sido muito positivo. A EduEPB está em atividade desde 1998 e possui milhares de títulos publicados, não sendo apenas livros técnicos, científicos, como também faz a publicação de material de literatura, teatro, artes plásticas,
paisagismo, cordel, entre outros. Mas você sabe como é possível publicar pela editora? Para responder essa pergunta, conversamos com o professor Sidoval Moraes, diretor da EduEPB. Nós temos basicamente 3 formas de receber livros para publicação. A primeira é livre e contínuo. Você manda os seus originais para a editora, né, pelos nossos sistemas, e a gente recebe e avalia. A segunda forma é por projetos especiais. Então, a pessoa tem interesse em publicar uma temática grande, nós tem uma data comemorativa, um aniversário de centenário de uma obra, enfim. Tipo, nós fizemos com Celso Furtado, com Paulo Freire, estamos fazendo agora com Zé Américo, com Félix Araújo, enfim, quer dizer, datas comemorativas, esses são projetos especiais. Você tem um projeto especial para lembrar alguém, um fato, uma coisa. Então, essa é uma outra forma de submeter. E a terceira forma que é a que a gente tem valorizado não, que a gente tem estimulado mais, é a forma por editais. Então, nós lançamos editais temáticos, editais para extensão, para projetos e pesquisas na área de extensão, editais na área de pesquisa sobre determinado tema, por exemplo, água, solo, questões de natureza ambiental, por exemplo, esses projetos de energia eólica, solar, etc. Então, todas essas questões, por editais, elas têm mais visibilidade e você recebe mais diversidade de conteúdo. E são basicamente essas as formas que a gente recebe projetos para publicar. Os títulos publicados pela editora não são apenas físicos, mas também estão disponíveis em formato digital, através do site eduepb.apb.edu.br. A EduEPB, além de atender professores, estudantes e servidores da própria instituição, também atende o público em geral, de fora da comunidade acadêmica. Os livros ficam disponíveis na plataforma da UEPB em forma de e-book. Em média, são publicados de 70 a 80 títulos por ano. A editora possui reconhecimento nacional e já conquistou diversos prêmios, como o Jabuti. Além disso, esse ano a editora completa 10 anos de aprovação com a Cielo Book, sendo uma das poucas editoras universitárias do Nordeste com essa parceria. Nós somos a segunda editora do Nordeste a conseguir a aprovação do Cielo Livros. Cielo é a principal base de indexação de publicações científicas da América Latina. Então, no Nordeste, hoje existem poucas editoras com essa qualificação. A primeira que entrou foi a da Bahia, que é a mais antiga editora universitária. A outra grande editora universitária, que é a da Federal de Pernambuco, tem mais de 50 anos de publicação, entrou recentemente. Nós entramos desde 2010, desde 2012. Então, nós estamos completando 10 anos esse ano de Cielo Livros. Então, isso já indica a qualidade do nosso trabalho e a responsabilidade que nós temos com o conteúdo que aprovamos. Nós estivemos várias vezes entre os 10 melhores do Jabuti na área de ciências naturais, inclusive ciências exatas. Ganhamos um Jabuti e ficamos 2 vezes como 2º e 3º lugar. Isso é fantástico. Ganhamos prêmio Jabuti também em projetos de leitura. Já pela 3ª vez, no ano passado, nós ficamos entre os 10 também do Jabuti, né, nessa área. E a repercussão disso para a gente é fantástica, tanto em termos da diversidade, se percebe isso pela diversidade de autores de outras instituições que mandam seus trabalhos para cá. Percebe isso também pela repercussão nos eventos internacionais, nos eventos que as pessoas recomendam, procuram, então, não sei o que das coisas. Então, todo mundo sabe, né, sobretudo aqui na América Latina, você pode observar a nossa plataforma de livros, a quantidade de livros que nós temos publicados de autores latino-americanos. E a diversidade, por exemplo, nesses últimos anos, de livros publicados em espanhol, livros publicados em inglês. Os e-books publicados pela editora universitária da UEPB são gratuitos. É só acessar o site e fazer o download. Obrigada, Beatriz. E estamos na época mais fria do ano. As temperaturas realmente caíram bastante. A gente quer logo beber ou comer algo quentinho para ajudar a aquecer. Então que tal apontar em caldos e sopas saudáveis? É sobre isso que fala a coluna Saúde A deste sábado que vamos ouvir agora. Escuta aí.
Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Nesse clima mais frio de inverno, a gente quer logo comer algo mais quentinho e aconchegante, né não? Para ajudar a aquecer. E aí, as sopas e os caldos são uma boa pedida. A variedade é grande, a gente sabe, tem cores e sabores diversos. Você pode seguir uma receita ali certinha ou só juntar o que sobrou do almoço, o arroz, o feijão batido, alguns legumes e tempero. Essa mistura ajuda a dar ao prato uma variedade nutricional. Os benefícios são muitos. Primeiro, caldos e sopas são de fácil digestão porque são cozidos e por isso são perfeitos para serem consumidos à noite, quando é ainda mais importante uma digestão mais rápida para a gente dormir bem. Mas não deixe fervendo lá demais não, para não perder as propriedades nutricionais. Além disso, ajuda a hidratar, já que tem ali uma certa quantidade de líquido. Isso também dá uma sensação de saciedade, contribuindo com a perda de peso. Além de serem práticas, não são refeições caras e podem ser consumidas por toda a família. Inclusive, são boas opções para crianças que não costumam comer legumes normalmente. Mas aí o ideal é investir nas opções que podem contribuir mais com a saúde e a qualidade de vida, unir o quentinho ao saudável, sabe? Para isso tem algumas dicas. É importante atentar para as escolhas dos ingredientes. Inclua uma fonte de proteína, pode ser carne, frango, peixe, mas também pode ser leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, ou até ovo numa cabeça de galo, por exemplo. Coloque também uma fonte de carboidrato, mas não exagere, tá? Como, por exemplo, arroz ou macarrão, de preferência integral, ou batatinha, aquela batata inglesa, mas não demais, tá? Abuse sim dos vegetais, como chuchu, alho poró, espinafre, abobrinha, repolho. Não use temperos industrializados, como aqueles caldos de carne em tablete. Invista nos naturais. Açafrão, por exemplo, cai bem com qualquer receita e é excelente para a saúde. Agora, evite incluir alimentos gordurosos demais e com elementos artificiais, como realçadores de sabor, corantes e conservantes. Isso pode ter na linguiça e no paio, por exemplo. E tem os acompanhamentos. A dica é assim: na hora de comer, joga por cima limão, azeite e coentro fresquinho picadinho na hora. Ao invés do pão, para acompanhar, 2 rodelinhas de batata doce. E é isso. Bom apetite para vocês e até a próxima. Obrigada, Lucielen, e até o próximo Saúde A, com mais dicas de saúde e alimentação saudável aqui pra gente. E assim encerramos o CBN Universidade deste sábado, com a apresentação minha, Sara Lucena. Semana que vem estamos de volta a partir das 9 horas da manhã aqui na CBN Campina, a rádio que toca notícia. Na produção desse programa tivemos a participação dos nossos repórteres, Beatriz Romão, Rodrigo Silva e Wesley Silva, com direção de Hipólito Lucena. A edição e finalização de Apolo Ricarte, Isis Coelho e Lucielen Lima. O CBN Universidade é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Sábado que vem estamos de volta a partir das 9 horas da manhã aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Até o próximo programa. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.